Meu nome é Marcos Cefas e estou aqui para trazer um estudo da palavra, para a meditação de quem crer na Escritura Sagrada, na doutrina dos apóstolos. Pretendemos fazer uma exposição fiel também, um estudo dentro de um tema. A gente vai falar sobre a realidade da nova criação, sobre a nova criação. O texto que nós iremos ler agora, mais uma vez, com os irmãos aqui presentes, eu estou aqui com um grupo de irmãos amados e queridos para juntos estudarmos a palavra. Versículo 14 a 17 da segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, a carta aos Coríntios. Pois no amor do Machia, esse amor nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se antes conhecemos o próprio Machia segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. É assim, se alguém está no Machia, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, amados, sobre a realidade da nova criação, nós temos um objetivo que deve ser o teu objetivo, que a gente está aqui estudando junto à palavra. Então, alimente no seu coração esse objetivo de conhecer a natureza revelada de alguém que está salvo. O que é que a Escritura fala da nossa natureza como salvos, como lavados e remidos? Então, é o objetivo do nosso estudo hoje. Outra coisa, outro ponto. Diferenciar entre a velha natureza do pecado, a velha vida, a cosmovisão, a visão da existência, antes da gente ser redimido, antes da gente receber o Espírito Santo, para a diferença para a nova vida que nós temos nele. Amém? Outro objetivo que a gente vai buscar nesse nosso estudo, nessa nossa aula, ministração, estabelecer uma consciência entre nós mais acurada. Não quero dizer com isso que vocês não têm, vocês são salvos, mas uma consciência muito mais acurada da justiça e da autoridade como fundamentos da nova criação. Amém? E ainda um quarto objetivo, viver na prática diária a realidade da nova criação. Amém? Então, vamos aqui para a fundamentação bíblica, é o texto que a gente acabou de ler. O apóstolo Paulo escreve sua segunda carta à igreja, que estava na cidade de Corinto, por isso os irmãos não corintianos, jamais corintianos, não tenho nada contra, quando era pequeno até gostava do Corinthians, o time, mas os irmãos corintienses, ou os, como eram chamados, coríntios, simplesmente. Então, carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo, o apóstolo, Shaul, ele recebe a inspiração e escreve essa carta, o Espírito do nosso Pai Al, ele estava inspirando Paulo e sabendo que nós, nessa manhã, estaríamos estudando essa palavra. Amém? E cada um que me acompanhar ainda com fidelidade, perseverança e atenção, também o Espírito do nosso Pai estava pensando em você. E pensando também nessa manhã. Mas eu já estudei isso antes. Aleluia, ele pensou em você em todas as ocasiões que você estudou essa palavra. E tem algo novo para a sua vida hoje. Amém? Aleluia. Então, o apóstolo diz que o amor do Machia, ele nos constrange. Se nós considerarmos, se nós julgarmos algo, o quê? Quando é que a gente é constrangido pelo amor dele? A viver, a agir? Quando? Quando nós julgamos isso. Que um morreu por todos, é uma referência à igreja. Esse todos aqui, se eu disser assim, e todos estavam com a Bíblia na mão. Eu não estou me referindo a toda a humanidade, de todas as épocas, de todos os lugares, estou me referindo a dentro de um contexto. Paulo escreve a carta aos Coríntios, e ele diz que um morreu por todos, e se nós considerarmos isso, nós seremos constrangidos por esse amor. Sabe o que é ser constrangido? É sentir, impulsionado a fazer algo por se sentir tão pequeno, e tamanha a gratidão é tomada, que a gente se sente constrangido nesse amor, a agir. Então, quando a gente medita que ele morreu, não somente por mim, ele morreu pelas pessoas que eu amo, ele morreu por nós. Amém? Julgando nós nisso. Que um morreu por todos. Mas só isso que Paulo fala? Não. Um morreu por todos para que os que vivem, ou nós que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aqueles que por nós morreram. Amém? Então, quando a gente começa a considerar isso, que ele morreu por todos nós,
e a gente tem isso em alta consideração, e que ele morreu com um propósito, a gente não viver mais para nós mesmos, o que é comum hoje na igreja, entre aspas. As pessoas estarem buscando seus interesses egoístas, particulares. Então, o Salvador se torna um degrau para que muitos pisem. Não é que ele se torna, é que o tornam, na sua visão, tentam o tornar um degrau, só para viver egoisticamente seus propósitos. Mas quando a gente considera que ele morreu, não para que a gente viva para nossos próprios sonhos, nossos próprios propósitos. Pelo contrário, nossos sonhos sejam os sonhos dele. Ele morreu para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que por nós morreu. E é assim que nós daqui por diante. Então veja, assim como? Assim, Paulo está falando de algo. É assim, é constrangidos por esse amor, é motivados por esse amor, por esse entendimento, é julgando isso, que nós daqui por diante ninguém conhecemos mais segundo a carne. Se você não se sentir constrangido por esse amor, você vai continuar conhecendo as pessoas segundo a carne, você vai continuar olhando para o próprio Salvador segundo a carne. Isso é terrível, porque isso é infrutífero. Isso não te leva a lugar nenhum. Pelo contrário, só traz entristecimento ao espírito, ao guache do nosso Pai. Mas quando você está numa motivação certa, agora sim, você está fazendo a vontade dele, você está agradando o coração dele, você está sendo abençoado por ele. Então, essa expressão nova criatura, que está aí no versículo 17, que é o centro, né? Existem dois assim. O versículo 16 diz, é assim que. E o versículo 17 também, e assim. Né? Veja, o versículo 16 e o versículo 17 começam da mesma maneira. Está falando é assim, é desse modo. Ninguém conhece mais segundo a carne. É desse modo que, se estamos nele, no Mashiach e Yahshua, nós somos nova criatura. Então tem muita gente religiosamente dizendo eu sou de Cristo, eu sou do Mashiach. Religiosamente dizendo eu sou evangélico, enche a boca para dizer isso. Tem carteirinha. Aquela carteirinha que o ministério depois vai buscar na cada pessoa, quando a pessoa foi disciplinada, botada para fora. Tem esse farisaísmo, essa hipocrisia religiosa, esse legalismo. A gente veio aqui buscar a sua carteirinha, porque você não é mais membro. A gente veio aqui buscar. Então, existe isso, mundo afora. As pessoas vivendo, e tem gente com medo de entregar a carteirinha. Sabia? O pior não é gente buscar a carteirinha, não. É gente escravizada a ponto da mente dela ser tão religiosa, ela está com medo, ela está envergonhada, porque vão buscar a carteirinha dela. Então, essa carnalidade, as pessoas pensam que isso tem alguma coisa a ver com o Evangelho. Não tem. Nada a ver com o Evangelho. Agora, esse ser nova criatura, se você realmente está constrangido, motivado por esse amor, você vai viver o que ele tem para você nos propósitos dele, e você vai também olhar para o próprio Salvador, o Mashiach, pelos olhos espirituais, como uma nova criação. Amém? Não vai olhar mais carnalmente, segundo a cultura religiosa. Você vai começar a se desvencilhar das coisas desse século. Da mentalidade do mundo. Que você aprendeu desde pequenininho lá, religiosamente. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? Quem é Deus? Teu Deus, né? Você ia para lá, você via lá o religioso lá, fazendo o que eles mesmos chamam de ladainha. Eles chamam mesmo, é a palavra mais arcaica, a ladainha. Então tem aquela ladainha, né? Aquela repetição. E as pessoas não estão abertas a buscar a verdade, nem querer mudar a mente, mudar o coração por amor à verdade. Não. Cada um está encrostado com uma casca grossa de um crocodilo nas suas crendices, que foi passada culturalmente, né? Crendices de mitos mitológicas. As pessoas estão vivendo isso. Mas nós somos chamados a olhar e viver como nova criação. E aí a palavra vai nos dizer que agora tudo se faz novo. Tudo. E tem que se fazer novo. E se fez novo e se faz novo por dois motivos. Ou você aproveitando o fato de você já estar nele, você aproveitar e você está cooperando com a santificação e acelerando esse processo, porque dele nós somos cooperadores, ou você está resistindo, apesar de você ter crido para a salvação, você está resistindo. Então o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento, quando você for arrebatado, ou você for chamado à presença dele, que você realmente vai ver que tudo se fez novo. Mas você perdeu de já ter vivido isso desde o dia que você creu nele. Então, é um desperdício incalculável, tremendo.
Amém? Então o novo nascimento não é adesão religiosa, é uma transformação sobrenatural. Algum tempo atrás, acredito que já faz mais de 90 dias, eu estava orando, jejuando, e o Espírito Santo disse assim: você tem que clamar mais por transformação, assim como o barro nas mãos do oleiro. Essa semana também eu voltei a fazer um jejum prolongado. O Espírito Santo disse: clame que vem o reino. Oxaná, bendito é o rei que vem. Então a gente tem que clamar por isso, gente. Você precisa clamar por isso, mais do que você quer pagar as suas contas, mais do que você quer que na tua família tenha saúde quando alguém adoece, quando alguém está internado. Mais do que isso. Porque às vezes por nós mesmos a gente não dá muito valor. Não, eu estou doente, estou aqui internado, mas estou bem, e se não estiver bem, também vou estar bem. Mas quando é alguém que a gente ama, a gente não quer que veja sofrendo, não é assim? Então, mais do que isso, você precisa clamar por transformação. Porque se você não estiver alimentado, transformado, sendo transformado por Ele, você não vai estar sendo agente dele, nem dentro da tua casa. Então, clame por transformação. E novo nascimento é estar vivendo diariamente, o tempo todo, o ser nova criação. Eu não fui batizado, eu estou batizado, eu sou alguém que o Espírito Santo vem com fogo me transformando. Assim como o fogo purifica o ouro, assim como o fogo acrisola a prata, nós sejamos nas mãos do nosso Salvador. Amém? Segunda coisa do nosso estudo. O novo nascimento é uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. Há um diálogo lá no quarto evangelho entre Yaucha e Nicodemos. E lá é mencionado sobre essa realidade espiritual do novo nascimento. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios. Se você está com a Bíblia aberta ainda e não fechou, como eu pedi, você avança algumas poucas páginas depois de Coríntios, vem Gálatas, e depois de Gálatas, Efésios. Vai guardando a ordem, memorizando. Porque a gente nem sabe o que é que eu estou falando, porque assim, eu digo assim, vamos abrir a nossa Bíblia, a carta de Efésios. A pessoa já pega a Bíblia, já vai abrindo, mas não lembra, nem ouviu ainda. Aí, quando abre a Bíblia, aí pergunta assim, qual é a carta mesmo? Porque nem a carta a pessoa ouviu. É sério. Porque a gente precisa aprender a ouvir também. Ouvir, hoje em dia, é um aprendizado mais difícil do que antigamente. Os profetas, eles ensinaram na escola de profetas os seus discípulos a aprenderem a ouvir. Por quê? Os profetas, quando ouviam Yaucha falar, eles tinham que trazer a palavra perfeitamente, sem faltar um ponto da palavra. Vocês estão entendendo? Senão ele era um profeta falso, infiel. Para isso é necessário a gente aprender a ouvir, usar a memória. A gente não usa a memória. A gente não quer. Né? O sistema do mundo aí está doutrinando as pessoas a serem cada vez mais, me perdoe a expressão, abestalhadas, alienadas. Manada, gado que é manada, não consegue pensar, não tem memória mais nenhuma. E as pessoas passarem a acreditar que é porque é a idade mesmo. Entrou na idade 200, a memória vai embora. Não, não é a idade. Isso é Satanás. É Satanás. Eu conheço gente idosa que tem uma memória muito boa, perfeita. Você tem estudado a palavra, tem procurado meditar nela a ponto de ela se tornar quem você é. Ainda que você adoeça de Alzheimer, você não vai esquecer a palavra. Agora, se você não guardou a palavra, quando você esqueceu tudo, acabou-se. Até da tua fé, que na verdade, sabe-se lá se você realmente nutriu um dia. Né? Então, inclusive, hoje se multiplicam os testemunhos de pessoas com Alzheimer que citam textos inteiros da Escritura. Okay? Aí alguém vai dizer assim, não, mas a neurociência está aí para dizer que o Alzheimer afeta só uma parte do cérebro, outra parte não afeta, e etc, etc. São as mesmas desculpas de Satanás. Porque, já disse alguém, a morte só quer uma desculpa. Qual foi a causa mortis? Houve um laudo clínico verdadeiro? Houve. Mas ali é só um dos elementos. Porque foram tantos elementos que foram a causa daquela morte. O principal deles nem sequer é mencionado. Chama-se pecado. Distância do Criador, vida sem propósito. Aí a vida é abreviada. Pela própria pessoa, com as próprias mãos, os próprios pés, com a própria boca, a própria cabeça, o próprio coração, ela constrói sua morte, ela cava sua cova e morre. Então, amados, ser nova criatura é pensar diferente. E é na contramão do mundo. Efésios capítulo 2 diz assim, Ele nos deu vida. Eu estou colocando aqui, em vez da quarta pessoa do plural, vou colocar aqui na terceira, certo? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como são os demais.
Mas o Altíssimo, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com o Machia. Pela graça sois salvos. Então, essa vida aqui é a nova vida. Nós estávamos mortos. Quem nasce uma vez, infalivelmente vai morrer 2 vezes. Quem nasceu só uma vez, nasceu só da carne. O que é nascido da carne é carne. Era costume se dizer isso entre os discípulos no primeiro século, porque Yahshua disse isso. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Alguém religioso, alguém muito ético, alguém muito íntegro, como era um homem chamado Nicodemos. Esse homem também existiu. Nicodemos, ele era muito íntegro, muito religioso e tal. E diz-nos a história que Yahshua falou para ele: Nicodemos, não te admires de eu te dizer, você tem que nascer de novo. Importa, é indispensável você nascer de novo. Quem nasceu da água é água. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu da água, uma nova criação. Então, ele, Yahshua, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Amém? O novo nascimento é diferente do nascimento físico, orgânico. Esse novo nascimento faz com que a gente nasça agora para as coisas do céu. A gente tem a fome e sede de viver a igreja aqui na terra, fome e sede de vivermos a vontade do Espírito. Então, nós recebemos a vida. Há uma palavra no grego, koine, que é a palavra zoe. A palavra bios, do grego também, né, é vida também. Mas a palavra zoe é a vida que vem do Criador. Então, aqui em Efésios, capítulo 2, diz que ele nos deu zoe, a vida eterna, a vida que vem dele, a própria vida dele nos deu. Amém? Aleluia? Você precisa entender a tua identidade. Teu espírito estava morto no pecado, mas no momento que você creu de verdade, você foi recriado, com todo o potencial de uma nova criação. O potencial pode ser usado ou pode ser desprezado. E Satanás está fazendo de tudo com a cultura, a religiosidade, o evangelicalismo satânico dos nossos dias. Está fazendo de tudo para que você não viva o potencial que ele tem para você. Você entende isso? Amém? Amém. Terceira coisa que queremos mencionar, a identidade da nova criação. Nós não somos mais pecadores lutando para ser justos. Nós somos justos que aborrecem o pecado. É diferente. Nossa identidade, questão de identidade. Quem você é? Eu sou um pecador desgraçado. Não, não sou. Eu sou santo, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou perdoado, eu sou justificado. Amém? Eu só não tenho ainda um corpo glorificado, perfeito. Estou sujeito ao pecado. Não sou mais escravo do pecado. Eu não sou escravo do pecado. Se alguém está no Machia, é uma nova criatura. Ele disse, aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Mas Yahshua nos libertou. Ele disse, se eu, o Filho do Homem, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos. Gálatas, o apóstolo Paulo disse, foi para a liberdade que Yahshua, o Machia, nos libertou. Permaneçamos, pois, livres, e não nos submetamos de novo a julgo de escravidão. Ele está falando de pecado. Não volte atrás, você está muito mais avançado. Você tem um poder muito grande agora. Não volte atrás. Não decaia da glória que você está recebendo, da grandeza, da felicidade, da alegria que você está acessando, da plenitude que você está acessando. Não volte atrás. Não volte. Pelo contrário, aborreça isso. Afaste-se disso. Corra disso. Como o maligno corre do sangue do Cordeiro, da justiça consumada. Amém? Afaste, aborreça mesmo o pecado. Não brinque não, não fique flertando com o pecado não, porque essa história não será bem. Todo pecado, uma vez consumado, ele sempre, veja, sempre produz morte. Sempre. Pecado, uma vez consumado, sempre produz morte. Existem pecados que a gente não tem consciência, que o rei Davi, pelo Espírito Santo, orou, livra-me dos pecados que me são ocultos, que eu não consigo enxergar, livra-me. Ele clamava por isso. Mas existem pecados que são conscientes. Isso agrava a situação, porque existe uma intencionalidade da prática do mesmo, existe um consentimento. Uma vez que você foi livre pelo sangue, o pecado já não te condena mais no sentido de te levar ao inferno, mas ele te condena no sentido de trazer consequências do maligno estar cirandando na tua vida, como queria cirandar na vida de Pedro, não o nosso amado irmão aqui, mas o apóstolo, né? Amém? Então, amados, é preciso nós estarmos atentos a isso. Ah, mas eu vou ser mais feliz se eu estiver vivendo uma vida promíscua. Tem gente que é doente, né? Pelo sexo. Não vai ser mais feliz. Pelo contrário, você só está trazendo infelicidade para si mesmo, para muitas outras pessoas. Agora, quando você vive de forma saudável a verdade,
para a tua vida sexual, já que eu estou mencionando isso, né? Para a tua vida relacional, familiar, para a tua vida profissional. Viva a palavra. Não, mas eu não tenho tanta coragem de tomar essa atitude profissionalmente. Vá buscar a palavra manda, então seja ousado. O meu rei, se ele tivesse no meu lugar, a palavra está mandando, então ele faria assim. É botar alguém, um funcionário para fora, você bote, porque a palavra te instrui. Se é a verdade, a necessidade, você vença, você vai agir. Amém? Então nós temos que aprender dia a dia, ou pedir demissão, por exemplo, né? Botar um funcionário para fora, mas pode ser o inverso. Você que está ali debaixo de um jugo, então a partir de hoje, isso tem um fim na minha vida. Então comece a viver não segundo as inclinações da carne do velho homem, mas comece a viver como nova criação mesmo, intensamente. Amém? Versículo 21 desse capítulo 5 de 2 Coríntios. Volta aí, algumas páginas, está em Efésios, 2 Coríntios 5, 21. 21 a gente não leu, a gente foi até o 17, mas o 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez. Ele não conheceu, mas ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de algo Altíssimo. Amém? Então, ele não conheceu o pecado, ele não praticou o pecado, não teve condenação alguma sobre ele, mas ele o fez pecado para que nele, porque houvesse uma troca. Amém? Para que nele nós fôssemos feitos justiça. Então, quem você é hoje, como nova criação? Quando o diabo vier te acusar, eu sou justiça de algo. Amém? Eu fui plenamente justificado, totalmente amado. Amém? Total acesso ao Pai eu tenho hoje pelo sangue. Tão somente pelo sangue de Yahushua. Ele é o meu sumo sacerdote. E todas as vezes que eu me chego ao trono de Yahuwah Altíssimo, eu só posso me chegar porque Yahushua é o caminho. Ele está à direita do Pai, também reina. E ele, o meu rei, intercede por mim. O meu irmão mais velho. Amém? O meu amigo, ele intercede junto ao meu Pai por mim. E a justiça que eu me apresento diante do Pai é uma justiça perfeita. Porque não é a minha justiça falha, mas é a justiça de Yahushua. Que eu, porque fui transformado, desejo ter uma vida coerente, que honre esse lavar regenerador, transformador dele em minha vida. Porque se eu não vivo assim, eu não vou ter nem segurança de me chegar nem a Yahushua, quanto mais a Yahuwah Altíssimo. Porque eu estou vivendo uma vida que eu estou totalmente desprezando a palavra dele, a vontade dele, então eu fico envergonhado. Se eu tenho um mínimo de bom senso, né? A não ser que o diabo já tenha cegado completamente o entendimento, como tem feito com alguns, lamentavelmente. Então nós somos filhos herdeiros. Volte algumas poucas páginas antes das cartas aos Coríntios, tem a carta aos Romanos. Pegado aí com a primeira carta de Coríntios, tem a carta aos Romanos. Capítulo 8, versículo 16. Capítulo 8, 16 diz o quê, gente? O que é que diz? Vamos ler juntos? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Altíssimo. Então quem você é? Qual a sua identidade como nova criação? Filho. Filho, verdadeiro filho, verdadeiro. Verdadeiro filho. Amém? Outra coisa que a palavra vai falar aqui no versículo 17. Vamos ler também o 17 juntos? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros do Altíssimo e co-herdeiros com o Machia. Se com ele sofremos, assim também com ele seremos glorificados. Então, se somos filhos, o que é que nós somos também? Herdeiros. Herdeiros do Altíssimo. E somos co-herdeiros com Yahushua. O que é co-herdeiro, gente? Herdeiro lado a lado, né? O que é cooperar? Operar lado a lado. Amém? O que é coadjuvante? É alguém que está ao lado a lado, para ajudar, para servir, né? Então, nós somos cooperadores, e aqui a palavra está dizendo que nós somos co-herdeiros com o Mashiach, herdeiros do Altíssimo e herdeiros lado a lado com o Mashiach, porque nós somos justiça dele. Agora, como é que eu tenho acesso a essa herança? Pela fé em Yahushua. Se eu não creio, aqueles que me honram, eu os honrarei. Esse princípio permanece. Aqueles que me desprezam serão desfavorecidos, desmerecidos. Está escrito e assim cremos. Filipenses 3:20. Então, avance. Você está com a Bíblia aberta em Romanos, avance. 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Aí, depois de Efésios, pegado com Efésios, tem Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. É importante a gente ter a Bíblia física para a gente testemunhar também ao mundo, né? Na medida possível, a gente sempre trazê-la. Capítulo 3, versículo 20 diz o quê, gente? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o soberano e Yahushua, o Mashiach. Aleluia. Então, quem nós somos? Cidadãos
limoeirenses, pernambucanos, brasileiros, latinos, americanos, americanos, né? Norte-americanos. Nós somos o quê? Sul-americanos, né? Nós somos o quê? Mas segunda palavra aqui. Vamos para a palavra. Nós não somos nada disso. Antes, nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. Então, nós devemos nos alegrar nesse entendimento da bateria. Só uma coincidência, mas foi a bateria. Nós devemos nos alegrar em que nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria está nos céus. Você sabe que existe nacionalidade, que é a identidade nacional, né? E pátria é propriamente a terra, a morada. Então, houve uma nação que passou mais de 2000 anos, uma nação que não perdeu a sua nacionalidade, mas não tinha uma pátria. A pátria foi tirada, porque eles foram primeiramente expulsos. Grande parte foi dizimada da população. Mas, por profecia e vontade do nosso Pai, eles voltaram para a pátria terrena. E tudo isso é figura nossa. Porque estamos bem perto também de voltarmos para a nossa pátria celeste. Nós somos essa nação que está fora da sua pátria. A nação de Israel é uma figura também para a igreja. Amém? Muito em breve, nós vamos voltar para a pátria. Nós temos uma cidadania. Você lembrar isso a si mesmo é importante quem você é. Você é uma nova criação. Então agora eu tenho uma nova pátria. Tem pessoas que estão pagando milhões de dólares para ter a cidadania norte-americana. Né? Isso já era feito antes do atual presidente, né? Donald Trump. Mas isso se tornou mais enfatizado por ele e tem se tornado muito mais frequente. Então, multimilionários e bilionários têm comprado. O que havia também em Roma, isso, né? O apóstolo Paulo, quando ele foi preso, perguntaram a ele, você tem a cidadania? Eles não sabiam que ele tinha, ficaram admirados com ele e ficaram temerosos porque tinham prendido um cidadão do Império Romano. Perguntaram a ele, você adquiriu? Famílias riquíssimas poderiam adquirir a cidadania. Mas Paulo disse, não, eu tenho a cidadania da minha infância, eu herdei. Ou seja, o cidadão que tinha ainda era considerado algo ainda mais precioso ainda. Ok? Então, as pessoas pagam caro por isso. Quanto seria o preço da cidadania dos céus? Que não é no singular, do céu, mas é dos céus. Não tem preço. Aleluia. Não é aquele cartão de crédito, né? Mas não tem preço, né? Aleluia. Então, agora vamos pensar um pouco, a gente entra aqui no quarto ponto, que está pertinho no final do nosso estudo, sobre transformação de coisas velhas. O passado da culpa, o passado da condenação, o passado da escravidão, que nos prende a ele lá atrás. Tem pessoas que têm dificuldade, são pessoas amarguradas, porque sofreram no passado feridas, traumas, injustiça. Às vezes por parte até de alguém da família. Mas, quando você recebe a nova criação que você recebe poder para se desvencilhar, superar, perdoar, independente de alguém pedir perdão ou não. Você ser livre de todo o passado, de toda a culpa, de toda a condenação, de todas as amarras do passado, de tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te diminui, tudo aquilo que te impede de avançar para o propósito do Pai. Mas, mais uma vez, como somos cooperadores, nós precisamos estar conscientes disso, amar a verdade, buscar a força na fonte, que é o Espírito do nosso Pai, para que a gente se liberte disso. Senão a gente vai ficar com isso aí até o final da nossa vida aqui. A gente só vai ser liberto definitivamente quando a gente for transformado. Você quer esperar até lá, coisas que são maravilhosas, que você já pode acessar hoje. Então, nós precisamos buscar isso. A transformação das coisas velhas aos padrões de pensamento. Padrões de pensamento que são limitadores, que impedem de realizar coisas grandes. A Escritura vai dizer que assim como o homem pensa, assim é. O que ele pensa acerca de si, assim é. Se torna uma realidade para ele. Assim como ele fala, assim é. Porque Yahshua disse que fala a boca, que está cheio o coração. E às vezes as palavras não chegam à boca, mas as palavras estão aqui, na nossa mente. Quem eu sou? O dia hoje está um dia sombrio, está nublado, um dia triste. São padrões de pensamento. Não, isso não é para mim, não. Isso não é para mim, afinal de contas, eu não fiz o ensino fundamental, o ensino médio, eu não estudei em universidade, eu não tenho pós-graduações. Né? Isso não é para mim, não. Eu não sou uma pessoa assim, um empreendedor, não tenho visão.
Então, existe um monte de coisa. Não, eu já não tenho mais idade, não tenho mais idade para isso, não. Não consigo mais, né? Eu me sento, digo ui, me levanto, digo ai. Né? Então, as pessoas ficam assim, nesses padrões de pensamento. Mas ame a verdade, busque a verdade sobre tudo. Todo e qualquer coisa. Peraí, para tudo. Isso está me incomodando, isso está me limitando. Isso está dizendo que eu não posso. Peraí, agora vamos examinar se é verdade. Vamos ver o que a palavra, o que o meu pai diz sobre isso. E o que ele espera que eu faça para mudar essa história. Você conhece aquela história? Eu costumo contar daquele irmão, né? Não é uma pessoa propriamente, mas se você quiser pensar em alguém, também acontece, né? A vida imita a arte imita a vida. O irmão estava com uma gastrite braba, ficava pedindo oração. Olha por mim, meus irmãos, está uma queimação, não estou que eu aguento. Ia para a vigília pedir oração. Mas o tempo todo era tomando a Coca-Cola, era na feijoada, o cafezinho, a farinha, bem muita farinha, pimenta, ketchup, as coisas artificiais, né? Aí depois olha por mim. Então a gente precisa examinar o que a palavra diz e cooperarmos com ela. Sobre finanças, sobre perdão, sobre avanço. E começarmos a estudar para conhecer, conhecer para meditar, meditar para interiorizar, para ser quem você é, e confessar para tornar realidade. Confessar a palavra. Não cesses de falar desse livro. Você confessa a palavra. Não significa que você vai estar citando literalmente, mas a tua linguagem vai se tornando cada vez mais coerente. Habita em vós ricamente a palavra do Mashiach. Então você vai se desvencilhando do velho homem. Amém? Nós não vivemos mais em função dos padrões de pensamento, né? Transformai a vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de ao Altíssimo. Romanos 12, versículo 2. Amém? Colossenses 3, 9 e 10 diz: já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento da verdade. Então você agora se renova para o pleno conhecimento. Não é só um conhecimentozinho superficial. É o pleno conhecimento. Você já chegou nesse ponto? Ah, Marcos, eu já vi muito estudo bíblico. Então, é sempre uma oportunidade de a gente meditar mais na palavra. Amém? Então, vai da fome e sede que você tenha. E aí você se alimenta dessa palavra. Em quinto lugar, eu vou deixar como o último lugar, certo? Uma consciência de justiça. A nossa maior necessidade como salvos, lavados e remidos é termos essa consciência. Então, eu comecei falando sobre isso. O apóstolo Paulo diz: julgando nós isto. É uma consciência. Eu estou constrangido porque eu passo a julgar isto, que ele morreu por mim, para que eu não viva mais para mim mesmo. Então nós temos hoje o livre acesso ao Santo dos Santos. Abra sua Bíblia em Hebreus. Se você está com a Bíblia aberta, Filipenses, o último lugar que a gente abriu aí, avance as cartas de Paulo, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon, e depois de Filemon vem a carta aos Hebreus. Hebreus 10, versículo 19. Você pega o vídeo e veja pelo menos essa sequência para ir decorando. Né? Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahshua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu, isto é, pela sua própria carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa do Altíssimo Yahweh, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Então nós podemos nos aproximar agora com intrepidez, com ousadia, com segurança, exercermos uma autoridade espiritual nas coisas que há no mundo. Amém? O mundo, ele exerce um domínio, mas não seja escravo do mundo. A economia do mundo, ela pode nos afetar? Pode, mas até o limite que o Pai disser, até aqui não passa, porque nós somos... Veio para o final. Ele toda vez vem para o final do culto. Ele já chega proclamando o nome do Pai. Não sei se vocês perceberam aí, né? Real. Bem, são as 3 vogais básicas, fundamentais da fala humana e os animais que respiram, né? Baleia, golfinho, aves, né? A águia, o leão, os felinos, né? Proferem. Eu sei que respira. Aleluia. Mas voltando para o texto, fechando o comercial, né? Então, nós não estamos debaixo de condenação, nós somos livres da velha natureza. Será que você tem dificuldade de perdoar a si mesmo? Você se sente muito frustrado quando as coisas não dão certo? Isso é um sintoma de que você tem dificuldade de se perdoar. Você fica muito para baixo, muito desanimado quando alguma coisa não dá certo. É um sintoma de falta de perdão próprio, do seu passado. Esqueça. Vá aos pés de Yahshua, com lágrimas, se preciso for, e diga a ele: eu entrego a ti o meu passado. Eu pequei contra ti.
Poderia ter tido sucesso, mas eu entrego a Ti. Perdoa-me e me dá a bênção, me abençoa, para que eu construa uma nova história. Que eu possa caminhar, né? São pequenos passos que a gente vai dando até depois dar grandes passos. Mas pequenos passos, eu possa retomar no caminho certo. Então, perdoe a si mesmo, avance, liberte-se do passado. Amém? E viva intensamente o ser, a nova criação. A tua natureza de justificado, de lavado, de remido, totalmente amado, né? Totalmente santo, que você é nele. Viva as leis espirituais que ele estabeleceu com ousadia nele, através de Alcha. Viva a justiça do Pai, provoque atos de justiça. Viva a sua missão como embaixador. Então, a gente vai voltar lá para o texto de 2 Coríntios 5, versículo 22. A gente leu o versículo 21, perdão, não existe o 22, é o versículo 1 do capítulo 6, é porque a perícope ela não termina dentro do capítulo 5, e por isso, inclusive, quase é emendado aí em algumas Bíblias hoje em dia, porque se entendeu que esse versículo 1 do capítulo 6 ele faz parte do versículo 21. Mas vamos lá. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça do Altíssimo. Aleluia. Então, nós devemos, como cooperadores, não receber em vão a benevolência, o favor, a justiça redobrada do Pai sobre a nossa vida em Alcha. Agora, retroceda 2 versículos, o versículo 20 do capítulo 5. De sorte, nós somos embaixadores em nome do Mashiach, como se o Altíssimo exortasse por nosso intermédio. Em nome do Mashiach, pois, rogamos que vos reconcilieis com o Altíssimo. Então nós temos o ministério da reconciliação, nós somos embaixadores e em nome do Mashiach devemos viver a nossa missão. Viver com essa mente nova, essa mente renovada. Eu quero terminar esse nosso estudo desafiando você a colocar isso mais em prática, a ter mais disciplina. Quando der, quando eu lembrar, teu crescimento vai ser muito pequeno. Você ficar assim a mercê. Ser disciplinado. Quando você quer muito alguma coisa, você não vai atrás, você não persevera. Então seja disciplinado em que haja uma transformação de mentalidade, da tua identidade. Eu costumo lembrar aqui a esposa de um ministro do Evangelho, em que havia uma capa de revista cristã evangélica, com algumas paisagens, né, da criação, às vezes com alguns animais e tal, e sempre um versículo falando da nossa identidade. Então, aquela mulher, na sua sabedoria, ela recortou a capa e colocou em molduras de vidro na parede. E a casa que ela morava tinha um corredor grande, aquelas casas antigas, né? Corredor grande, muitos quartos, casa grande, casarão. Ela colocou ali aqueles quadros todos. E quando ela, já em idade avançada, ela teve alguns problemas que os médicos diziam não tem cura. Por exemplo, hoje em dia, né? Artrose, artrite, osteoporose, entre outros problemas crônicos que não aparecem da noite para o dia e que a medicina diz que não existe propriamente uma cura. Existem paliativos, existem coisas que vão melhorar a qualidade de vida de quem está com um quadro desse. Mas ela não cria assim. Então ela se acordava de madrugada com dores nas articulações, era um dos problemas entre outros, né? E ela ia para aquele corredor, acendia uma luzinha fraca, as letras eram grandes, e ela saía confessando cada uma daquelas palavras, da palavra do nosso Pai, dizendo eu creio, é assim. E ela pegava aqueles versículos, colocava em primeira pessoa. Amém? E ela foi literalmente curada, liberta daqueles males que os médicos diziam não tem cura, não tem cura. Então o mundo está aí para dizer que não tem saída, não tem solução. Quem diz, só quem pode dizer isso é o nosso Pai. E a palavra vai dizer o quê? Que não há quem tenha crido e sido envergonhado. Não há quem tenha esperado nele e sido envergonhado. Então ponha nele a tua esperança, viva essa nova identidade. Amém. Aleluia. Amém. Um abraço forte a você que nos acompanha. Eu quero que você deixe aí o seu like. Essa live, agora, ela está aí privada, não é todo mundo que pode assistir, mas se você está assistindo até aqui, não deixe de comentar. Coloque pelo menos um versículo da Bíblia. Se não tiver nada na cabeça, vá lá na Bíblia, pega um versículo, coloque aí. Ou coloque só um joinha, uma figurinha, certo? Um emoji aí. Coloque aí nos comentários também. E compartilhe com alguém da família da fé. Porque como é privada, só quem tem um link pode acessar. Se você compartilhar, a pessoa através desse link vai acessar essa live. Ok? Ela não vai encontrar procurando no canal. Mas se ela for através do link, ela acessa.
Então é importante você fazer isso porque você vai estar contribuindo para a edificação de mais pessoas. Aleluia, amém. Esse estudo é parte do nosso curso da Escola de Ministros. Fica na paz, aleluia, amém.